Araçatuba ao vivo. Oferecimento: Espacial Pérola Motel, Espacial Motel, Diplomata Motel, Sindalco, Colute Imóveis e Grupo Caminho. Olá, telespectadores da TV Araçatuba, canal 21. Estamos começando o programa Araçatuba ao vivo, um programa que visa discutir Araçatuba com os araçatubenses. A intenção é sempre jogar luz a questões importantes de nossa cidade, discutindo alternativas e apontando soluções para os desafios do nosso cotidiano. O programa de hoje aborda a nova polêmica aí em torno do feriado municipal do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro e que neste ano cairá na quarta-feira da semana que vem. No começo do ano, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou ilegal a lei municipal que decreta feriado na cidade no dia 20 de novembro. Mas agora o Ministério do Trabalho e Emprego anunciou que pretende fiscalizar se os empregados receberão hora extra pelo trabalho nesse feriado. O Sincomércio, Sindicato do Comércio Varejista, chegou a pedir que o Ministério do Trabalho fosse impedido de autuar os comerciantes que pretendem abrir no feriado, com o uso de mão de obra. No entanto, a Justiça do Trabalho em Araçatuba negou o pedido de liminar. O gerente regional do trabalho, Marco Antônio Figueiredo, disse que a multa prevista para o estabelecimento em que for encontrado trabalhadores nesse dia, sem convenção coletiva, é de R$ 4.025. Com o novo impasse gerado, os consumidores estão, mais uma vez, com muitas dúvidas. O comércio abre ou não nesse feriado? As lojas estarão ou não com suas equipes trabalhando? O trabalhador do comércio irá receber hora extra? Para responder essas e outras perguntas, estão nos estúdios do Araçatuba ao vivo o presidente do Sincomércio, Jenner Silva, e também o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Araçatuba, o José Carlos dos Santos. Também participam deste programa o presidente da ASIA, Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, o senhor Wilson Marinho, e o jornalista da Folha da Região, Sérgio Teixeira. O telespectador e o internauta também podem participar ao vivo com perguntas ou comentários. Basta ligar para o telefone 3636-7732 ou deixar uma mensagem na página da TV Araçatuba no Facebook, o www.facebook.com/TV Araçatuba. São 1h17. Nós queremos agradecer aqui a presença em nossos estúdios do José Carlos dos Santos, o Wilson Marinho da Cruz, o jornalista Sérgio Teixeira e também o Jenner Silva. Muito obrigado pela presença. Serginho, eu queria começar aí com você a respeito dessa retrospectiva de cobertura feita pela Folha da Região em torno dessa discussão do feriado do Dia da Consciência Negra. Perfeito. Boa tarde, Pitito. Boa tarde a todos os participantes do programa de hoje, ao telespectador da TV Araçatuba que nos assiste. Esse programa ele promete ser um momento de grande debate, tanto do ponto de vista das questões que envolvem direito do trabalho, o direito do trabalhador, como também a gente está falando também de ideologias sindicais. A gente vai ver aqui, penso que durante os debates, as discussões, algumas questões bem antagônicas. E aí o telespectador de casa, o internauta que estiver assistindo depois esse programa, ele vai poder fazer o seu julgamento, a sua análise. O que a gente começa destacando é que quando a gente fala do feriado da Consciência Negra, 20 de novembro, a gente está falando de um feriado municipal que existem em pouco mais de 1.000 municípios brasileiros. Ele foi legalmente instituído. Alguns estados também criaram leis estaduais que tratam do feriado da Consciência Negra. Não é o caso do estado de São Paulo, que não tem uma lei estadual sobre o assunto. Aqui na nossa região de Araçatuba, além do município de Araçatuba, tem um levantamento que foi feito pela Secretaria de Políticas de Igualdade Sociais do Governo Federal, que diz que Pereira, Barreto e Buritama também têm feriado semelhante. No município de Araçatuba, talvez seja o caso mais emblemático
da polêmica gerada em torno do comércio. Porque é bom que se diga que no nosso histórico de cobertura, pouco se debate se é o mérito do feriado. Acho que ninguém aqui tem dúvida que celebrar a consciência negra num país que, durante muitos anos, durante muitos séculos e atualmente, é um país que fantasia o preconceito, ora diz que é um país de igualdade racial. A gente sabe que, na prática, isso é um mito, algo a ser combatido. Mas eu penso que, quando a gente está falando da polêmica da abertura ou não do comércio, não se está analisando esse mérito, penso eu, porque eu acho que todos consideram o feriado como legítimo nesse sentido. O que a gente tem acompanhado aí são verdadeiras batalhas no âmbito judicial aqui no município de Araçatuba, seja com pedidos de liminar para a abertura do comércio, seja com ingressão de ações. A decisão mais recente do começo desse ano, como você bem citou na sua apresentação, o TJ ele considera o feriado como ilegal, mas aí surge agora uma nova polêmica mais recente, que é o questionamento se, apesar de o comércio estar autorizado a abrir sem qualquer risco da prefeitura fazer uma autuação, há um risco, pelo que foi levantado aí, de os trabalhadores que estiverem atuando nessa data e que não estiverem sob convenção coletiva, e eu presumo que não há uma convenção coletiva para essa categoria, com exceção, salvo engano, dos supermercados, que mais à frente também a gente vai abordar isso, não há convenção coletiva para os trabalhadores do comércio. Aí o Sindicato dos Empregados do Comércio oficializa, o protocolo, um pedido para o Ministério do Trabalho e Emprego, pedindo que haja fiscalização nessa data. Então, eu dirijo a primeira pergunta do programa para o Zé Carlos. Zé Carlos, você já recebeu uma resposta do Ministério do Trabalho e Emprego se vai haver fiscalização? E qual que é essa resposta? Bom, primeiramente, boa tarde, Tito, boa tarde aqui aos telespectadores e o nosso amigo, embora representa a categoria econômica, o Gêner Silva, né, e o Wilson Marinho, e você, Serginho. Obrigado pela oportunidade, para que nós possamos aqui em conjunto tentar desmistificar essa polêmica que às vezes ela chega no ouvido do consumidor, dos trabalhadores, dos lojistas de forma meio confusa, e essa confusão ela gera um desgaste muito grande. Eu acho que não é importante nós fomentarmos aquilo que não é correto. E agora, quando se vai à justiça, é procurar a certeza de que é o correto. E a presunção é de que a justiça vem e aplica aquilo que realmente é devido. No quesito de fiscalização, eu gostaria também, antes de começar a responder, dizer que eu sou presidente do Sindicato dos Comerciais de Araçatuba e região, e gostaria de enfatizar bem que eu sou representante dos trabalhadores do comércio. Aqui não tem questão étnica. É negro, branco, amarelo, velho. Então, eu sou representante de uma categoria laboriosa que fomenta e ajuda a alavancar o PIB deste país, não é? Então, por conta disso, eu já quero deixar bem claro que eu não estou aqui, já quero cortar na pele, não é só porque eu sou negro, com muito orgulho, que a gente está aqui para poder defender o feriado, porque é feriado do Dia da Consciência. Poderia ser da consciência branca, amarela, não importa. O que a gente tem que ter em mente e que o feriado, dentro do princípio democrático de direito, você não pode ter legislação específica para A, para B ou para C. Não. Se é feriado para todo mundo. Então, se existe alguma dúvida, então qual seria? De que forma iríamos dirimir essa questão? Seria por intermédio de um bom senso, respeitando as legalidades das leis, né? Para que nós não criasse uma vertente para criar mais confusões na cabeça do povo. E, na realidade, essa questão, 3 anos atrás, nós já estivemos aqui discutindo sobre a questão do trabalho no feriado. E nós já debatemos sobre isso. Já estive, eu e o Gêner, representando a empresariado, o Wilson Marinho no meio do circuito, porque a associação comercial, ela fomenta, ela vai, busca, nós temos que criar alguma atividade e tudo, ela, infelizmente, ela não tem poder de sancionar nada, ela pode criar uma situação, não é isso? Não é isso? E eu e o Gêner, eu da qualidade de representante dos empregados e o Gêner na qualidade de patrão, é que temos que chegar num bom senso e ter esse consenso, né,
para poder definir o que devemos fazer ou não, se é viável para a minha categoria, se é viável para a categoria dele. Normalmente não é bom para ninguém, quando o melhor acordo é aquele que todos os dois saem insatisfeitos. Mas a gente tem procurado fazer. E nessa questão do dia 20 de novembro, ela ficou sempre um espaço. Quero dizer também, já, que nós não pedimos para criar o feriado do dia 20 de novembro. Não foi nós, trabalhadores, não foi nós, negros, que pedimos para ser criado o feriado. Mas somos gratos àqueles que realmente eles evidenciaram de que existe uma dívida muito grande nesse país, conforme o Petito já declinou, e que foi criado e que nós somos gratos pela lembrança. Sabemos que isso não é pagamento de dívida, eu estou entendendo, aos negros, aqueles que mais fizeram por este país. Porém, o feriado foi legislado pela Câmara dos Vereadores, sancionado pelo governo Valup. O Wilson Marinho estava lá, como secretário da Indústria e Comércio na época, participou desse processo de discussão, não é? E nós sabíamos naquela época que já existia o feriado do 2 de novembro, já sabíamos que existia o feriado de 15 de novembro, de 2 de dezembro, e volta o feriado. E ele foi criado no meio. Então, nós somos gratos por isso. Tá? Agora, se existe o feriado, eu não consigo ver uma outra forma. Por que é feriado para o bancário, para o industriário, para o pessoal da construção civil, para o judiciário, para todos, para a prefeitura, para a Câmara, para todo mundo, e não seria para o comerciário? Então, aí criou a polêmica. Nós não conseguimos entender, dentro do mesmo território, essa discriminação. Agora, da necessidade de trabalhar ou não, nós nunca fomos contra trabalhar. Nós nunca fomos contra trabalhar, mesmo porque, já quero desde o início dizer aqui, nós fechamos acordo para trabalhar nos feriados, e, olha, é uma das categorias que mais se trabalha nesse país, são os comerciários. Não tem horário, trabalha às vezes 56 horas semanais, enquanto a gente está pleiteando 40 horas, reduzir para gerar uma outra situação. Nós negociamos, dia 21 de abril, trabalhou, das 9 às 15, negociamos 9 de julho, negociamos 12 de outubro, negociamos 15 de novembro, vai abrir, não é feriado? Então, já quero deixar bem claro aqui que nós não somos contra a abertura. Nós queremos o quê? Vamos trabalhar? Vamos nos pagar da forma de caráter especial, porque se a empresa ela entende que abrir nesses dias é viável economicamente, não poderá se esquecer de tornar-se economicamente viável para o trabalhador que vai gerar essa riqueza. Então, por isso que a legislação veio nos proteger, nos dando o quê? Olha, para poder trabalhar nos feriados, tem que ter convenção coletiva. Isso quer dizer, pode ser federação e federação, os dois sindicatos, patronal e profissional, mas tem que ter para quê? Para que haja proteção do trabalhador. Tá? E no dia 2 de dezembro, que também não é feriado religioso, é um feriado civil, também está contemplado e nós iremos trabalhar. Acho até um absurdo, mas já que o comércio quer e nós vamos pagar por isso, nós fechamos acordo. Em relação ao dia 20, nós já pleiteamos isso há muito tempo para tentar negociar, nunca foi fechado esse acordo, porque o entendimento empresarial entendia que não tinha necessidade para que houvesse o acordo, porque a Fazenda Pública tinha autorizado aos associados filiados do sindicato patronal para que eles pudessem abrir suas portas. Porém, não tem condão de mandar ninguém trabalhar, mesmo porque os empregados do comércio não é da prefeitura, não é? Então, diante disso, isso é tão verdade que o Gênero, na qualidade de presidente, determinou que entrasse com mandato de segurança na Justiça do Trabalho para que engessasse a mão dos auditores fiscais e não fosse fiscalizar a proteção do trabalhador. Eu não entendo que isso não é legal e não é bom para ninguém, porque ofende o direito das pessoas. Então, foi por isso que não houve até então, e diante da decisão da liminar, nós pleiteamos que se cumpra aquilo que a lei determina. E vocês pleitearam esse mês, então, que haja fiscalização no comércio. Sim. E o que o Ministério do Trabalho e do Emprego já respondeu para vocês? Vai fiscalizar ou não vai fiscalizar? Ele tem que cumprir aquilo. E, na verdade, nem haveria necessidade de nós solicitarmos. A gente só foi reforçar, porque, por questão de ofício, os auditores fiscais, eles têm que trabalhar em cima disso. Mesmo porque tornou-se público que a empresa, ou
o comércio pretende abrir nesse dia a revelia da determinação. Outra, é uma desobediência judicial também. Caso ele não cumpra, ele será penalizado também. Ok. Só antes de passar a palavra ao Gêner Silva, mais para o pessoal que está em casa entender, Zé, quais são as diferenças, né, assim, salariais, vamos dizer, de vencimentos, né, para quem trabalha no feriado e para quem trabalha no dia comum? A diferença? A diferença de valor e de... É aquilo que eu disse aqui na primeira fala. Nós temos que vislumbrar de forma especial para o trabalhor. E o que é por se tratar do feriado. Da mesma forma, inclusive o Gênero está aí, não deixa eu mentir, eu procurei o Wilson Marinho uns 10 dias atrás, procurei o Wilson Marinho para que nós pudéssemos ter tempo, fôlego, para inclusive publicar um edital para chamar a categoria, porque essa data do dia 20, ela não estava contemplada no edital anterior, para poder negociar essas datas que já foram negociadas. Olha, mas vamos evitar a polêmica, não vamos nos desgastar. Wilson, tenta falar com o sindicato patronal, não sei se o Wilson encontrou o Gênero ou não, né? E vamos tentar negociar antes, porque aí eu vou publicar o edital, eu tenho que chamar a Assembleia e 3 dias antes da data a gente tem que definir. Zé Carlos, só direcionando, perdão, acho que o o Pitito perguntou é se durante as negociações, quando elas ou se elas ocorrerem, quais são os benefícios que podem ser dados ou requeridos ao trabalhador? Hora extra, ou que o feriado trabalhado se converta numa folga posterior, quais seriam os direitos que você acredita, aponta que o funcionário que trabalhar possa ter? Bom, o enunciado 146 do Tribunal Superior do Trabalho, quando ele diz isso, quando não existe uma negociação, em caso fortuito ou de inundação, uma catástrofe, a empresa utilizou o funcionário em caráter de urgência, o mínimo garantido seria o pagamento do mínimo dos 100% dos direitos dele, que mais? A folga desse funcionário e a remuneração normal. Isso no caso que não houve nenhuma negociação. Como a própria legislação permite, e é em caráter excepcional, que esse dia de funcionário não faz parte do contrato de trabalho do funcionário, é a oportunidade do trabalhador, por intermédio da convenção, avançar e ganhar um pouco mais. Por quê? Se, aquilo que eu disse, se a empresa se ela vai abrir um feriado, ela está vislumbrando um ganho bem superior do que o dia comum. E se, nesse caso, a mesma história que cabe para a empresa, tem o direito do empregado e tem o acompanhamento. Se, porventura, no caso, por exemplo, esses acordos que nós já firmamos no ano passado, dessas datas todas, igual 15 de novembro, o que o funcionário ganha? Ele tem direito, primeiro, feriado, funciona a jornada de 6 horas. Ininterrupta. Jornada de 6 horas ininterrupta, a empresa fica obrigada a dar o café da manhã para um funcionário de boa qualidade, porque a família dele, a mulher, a esposa ou a mãe, não é obrigada a levantar da madrugada para prestar serviço para a empresa. Então, o bom senso prevaleceu nisso. E aí a empresa fica obrigada a fornecer um vale, o vale transporte, se necessário for, o funcionário não vai ser obrigado a pagar do bolso para poder também ir trabalhar no feriado. Um vale-refeição, no valor de R$14, e uma diária que se paga na boca do caixa, porque ele teria 2 dias para folga. Então, ele gosta uma vez de ter uma diária, a título de diária de R$66, ainda até o final desse ano, esse feriado. O que mais? Aí nós temos essa diária, essa é uma outra questão que a gente já está levantando, que eu gostaria que depois vocês abordassem, que aí já não é um problema só meu e do Gênero e do Wilson, já é um problema político interno da cidade. Porque nós temos aqui em mente 70%, 75% dos trabalhadores no comércio são mulheres. E as mulheres, infelizmente, muitas mulheres, elas não têm com quem deixar os filhos, tem que deixar nas creches. E hoje os avós não querem mais tomar conta de neto. Eles gostam do neto, tudo, mas um pouquinho já devolve. Não vai ficar com aquele compromisso de ficar com o bebê o dia inteiro. Essas mulheres que vão trabalhar no comércio, essa diária que eles recebem, R$66, ela desloca. Hoje uma faxineira é R$80.
Federal do Comércio está recebendo 66. Ela paga Ela pega esse alguém, dinheiro para pagar alguém para ficar, para cuidar dos filhos. Agora, a gente tem sido tolerante. Sábado não tem creche. Já é um problema, já tem que deslocar do salário normal. Domingo também não. No feriado, muito menos, que todo mundo já vem. Eu não quero. Então, agora, ela, da forma que foi colocada aqui não, do jeito que vem sendo discutido, que o funcionário tem que trabalhar no dia 20, e como o juiz disse que não é feriado, não tem que pagar nada para ele, isso é um crime. Além dela ter que trabalhar, ainda vai tirar o dinheiro do bolso para pagar alguém para cuidar do filho? Eu acho que qualquer um de bom senso, ou humano, eu não vai admitir uma situação dessa natureza. Então, esses são os valores. Agora, vamos pensar que o juiz, aí, o fiscal resolva fiscalizar, a liminar sai favorável para o gênero, as empregadas em especial, teria que ir para o trabalho forçadamente. Se não for, foi ameaçado em outras notas que vocês publicaram aqui, quem não for pode mandar embora para justificar. Não é bem assim. Primeiro que isso também cabe uma ação de dano. Não é assim. Você não pode ser constrangido nos seus direitos legais. Não é? Então, por isso que nós debatemos e a gente questiona e vamos espernear até o fim. Esse é um direito legal. Feriado? É feriado? Quer trabalhar no feriado? Vamos propor para a categoria. Olha, gente, é isso que eles estão propondo. Vocês aceitam? Eu não sou o dono da categoria, eu sou o representante. Só que eu não vou pôr forca no pescoço de ninguém. Está entendendo? A gente pode até ponderar e aconselhar o que é viável. Olha, isso pode suportar, isso não dá para suportar. Mas a gente sempre conduziu no sentido de proteger o trabalhador que representamos sem estrangular qualquer tipo de empresa. Tá bem, Zé. Antes de passar a palavra ao Gêner Silva, eu quero lembrar você de casa que você pode participar do nosso programa. Para isso, basta ligar no 3636-7732. Também através da nossa página no Facebook, facebook.com/TV Araçatuba. Outra coisa importante de lembrar também é que você pode estar nos assistindo ao vivo ou em nossas reprises. Os programas ao vivo, agora do Araçatuba ao vivo, serão gravados na quinta-feira de cada semana. Então, se você nos assiste agora, nessa quinta-feira, você pode participar da nossa programação ligando no 3636-7732 e endereçando a sua pergunta aos nossos participantes. Gêner Silva, Sim. Boa tarde. Boa tarde a todos. Petito, boa tarde. Ao José Carlos, ao Wilson Marinho, a você, Sérgio. Boa tarde a todos. Entrando diretamente no assunto, é o seguinte, não é feriado. O Zé Carlos ele fala constantemente que no feriado é isso, no feriado é aquilo, no feriado não pode acontecer isso, no feriado só pode acontecer aquilo, feriado. Não é feriado. Todos nós sabemos que temos uma formação jurídica, que o direito não existe para quem dorme. Entendeu? O sindicato representando os empregadores do comércio, não é? Entrou na justiça contra a prefeitura, não foi contra o sindicato, foi contra a prefeitura, porque a prefeitura é que sancionou a lei, que foi discutida e aprovada na Câmara. O que aconteceu? Aconteceu que nós temos dois acórdãos, né? Dois acórdãos do Tribunal de Justiça, transitado em julgado, dizendo que o feriado é ilegal. Tenho aqui. Feriado é ilegal. E ainda diz o seguinte, lei local, que no caso seria pseudo-feriado, não pode impedir o trabalho. Então, tem aqui um conceito genérico do trabalho. Uma empresa pode abrir sem empregado? Até pode. Mas quando se fala em abrir um comércio numa determinada comunidade, num determinado município, está implícito as lojas com seus empregados. Está implícito. E quando eu digo que o direito não existe para quem dorme, devo aqui lembrar também que o Sindicato das Indústrias de Confecções
também tem uma sentença transitada em julgado que permite o trabalho neste feriado. Feriado para as outras categorias. Não para quem pleiteou que não seja feriado e que foi determinado não ser feriado em função da ilegalidade. Certo? Então, está correto, sim, quando se fala que é feriado para outras atividades. Nenhum deles também se importou. Tudo bem. Mas nós nos importamos com esse fato. Por quê? Porque os estudos indicam que um dia de feriado aqui em Araçatuba dá 10 milhões de reais de prejuízo, de inoperância. 10 milhões. Esse cálculo é baseado no produto interno bruto do município, em todos os setores produtores, retirando o percentual do comércio. Dá 10 milhões. Em Indaiatuba, está aqui esse levantamento contábil, foi feito pelo Sindicato de Campinas, da qual a Indaiatuba é base territorial. Indaiatuba perde 9 milhões e 300 mil a cada feriado com o comércio fechado. Então, esse é o valor da nossa perda, do comércio. Nós já estamos perdendo na indústria, estamos perdendo também no agronegócio, que é feriado. Eles não se importaram, não se incomodaram, tudo bem, certo? Mas então eu lembro que para a indústria de confecções também não é feriado. Para o comércio não teria que ser feriado, não é feriado pelo disposto nos dois acórdãos. Um acordo é de 2011, 9 de novembro, o outro acordo é 2 de abril de 2013. Se nós estamos falando aqui, e o Zé Carlos fala em legalidade, existe maior legalidade que essa, 2 acordos transitados em julgado, com sentença transitada em julgado, permitindo o trabalho? Gêner, complementando e te auxiliando também a deixar mais clara essa questão, o que você diz então é que o acórdão ele tem validade apenas para o comércio. Ele não extingue o feriado em outros âmbitos. Não. Ele apenas extinguiu para o comércio. Essa é a interpretação. Então, essa é a interpretação. Mas quando ele fala que é feriado, no sentido genérico, ele está abrangendo aquilo que não é pelo acórdão. Mas ele não entende dessa forma. E eu aqui não sei por que ele não entende isso, certo? E, infelizmente, não é? Claro, nada contra a instituição em si, mas nem contra a pessoa do Marcos Antônio, que é uma excelente pessoa, um excelente administrador. Ele também entendeu dessa forma, comprou essa ideia do Zé Carlos. Então, para ele, do pensamento dele, é que ele tem que multar, porque ele é o fiscal da lei do trabalho, ele vai multar a empresa que abrir. Certo? Então, qual é o problema, Petito? E telespectadores, o problema, empresários do comércio? Quer dizer, ele já declinou do valor da multa. Existe aí uma espada na cabeça de cada empresário do comércio, como até se fosse um bandido, né? Como se não contribuísse com nada aqui para o comércio. Está ali. Se trabalhar, olha, hein? Se fosse para não trabalhar, tudo bem. Mas se trabalhar, vou decepar a tua cabeça. Bom, o que acontece no contexto dos feriados? No Brasil, o levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, estabeleceu o seguinte: o Brasil perde 166 bilhões com feriados neste ano. 166 bilhões com feriados neste ano. Por quê? Eu vou abrir um parênteses aqui, que é o seguinte: todos nós sabemos disso, o Wilson, já ouviu o Wilson falando isso a esse respeito, que a associação comercial ela é focada nessas questões dos impostos, etc. Em 12 meses, o empresariado do comércio trabalha 12 meses para pagar 5 de impostos a nível federal, estadual e municipal. Com a somatória, Petito, telespectadores, com a somatória dos feriados que nós temos no Brasil, federais, estaduais e municipais, mais pontos facultativos, mais os dias de carnaval, dá 26, 27 dias. Então, de repente, nós constatamos o seguinte, com um certo estupor, com um certo assombro:
que nós trabalhamos, eu fico nós trabalhando porque eu também sou comerciante, viu, Petito? Eu sou de uma família de comerciante em Araçatuba, meus pais, Dona Maria Japonesa, meu pai Benedito, foram comerciantes 60 anos, eu continuo, tenho um comércio com a Rosa. Então, nós comerciantes trabalhamos 12 meses para efetivamente ganharmos somente 12 meses, porque os outros 6 ganhamos no contexto dos 12, porque nós trabalhamos 6 para pagar impostos, para ter as custas. Os encargos sociais, que, claro, evidente, pagamento para o funcionário, perfeito, é muito bem pago, não há problema nenhum. Se pudesse pagar mais, melhor ainda. As grandes empresas não se prendem nas nossas convenções, porque nós estabelecemos sempre o mínimo. As grandes empresas não têm limite, pode pagar o que quiser, entendeu? E isso já ocorre normalmente. As grandes lojas de rede de departamento, as multinacionais, pagam mais, certo? Então, nós temos, nesse contexto dos encargos sociais, por exemplo, que é uma outra questão, mas que também faz parte da somatória, de cada salário que você paga um salário, 0,8. 80% de cada salário está embutido no salário que você paga para cada funcionário ou funcionária. Claro, não é culpa de nenhum de nós aqui, entendeu? É o sistema do governo. Bom, então, a ideia é a seguinte: pelo menos, neste feriado de 20, deveria haver bom senso para se estabelecer aqui uma convenção coletiva. O Zé Carlos, nos jornais, ele fala constantemente sobre convenção coletiva. Cabe explicar, né, Sérgio, que a convenção é entre sindicatos e entre federações. Acordo é entre empresa e empregado. Quando a empresa faz acordo com o empregado, geralmente ele é assistido pelos sindicatos empregados. Infelizmente, o contrário, a lei, ela é omissa, entendeu? Porque a empresa deveria ser assistida também pelos sindicatos empregadores, tá? Bom, esse é o contexto geral. E tem uma outra questão também, que é o seguinte: eu estranhei aqui o Zé Carlos falar que procurou o Wilson, nada demais pelo Wilson, porque o sindicato trabalha com a associação comercial como co-irmã. Nós fazemos uma boa parte das atividades de maneira conjunta, não somente com a associação comercial, mas com o condomínio do Calçadão e com as associações de comércio de rua. Mas ele disse que procurou o Zé Carlos há 10 dias, mas não me procurou. Ele mesmo falou agora há pouco aqui que tem uma diferença entre a associação comercial e o sindicato do comércio, que nós assinamos, aquilo que tem que ser regulamentar, legal. Entendeu? Realmente o Wilson ligou, estava até bravo, porque de repente fiquei com a impressão que o Zé Carlos me passou o veneno, envenenou a minha situação, dizendo, por exemplo, que eu sou culpado da não convenção, porque eu estranhei. O Wilson não posso explicar assim. Posso explicar? Eu não interrompi, dá licença. Ô, Zé Carlos, nós um pouquinho xistoso, tá? Estou falando de uma maneira um pouquinho xistosa, carinhosa. Não, porque o momento é propício. Não é, mas deixa eu terminar, né? Bom, então, nessa condição dele ter me procurado há 10 dias, eu também o procurei anteontem. Cheguei de São Paulo, liguei para ele, falei: Zé Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a convenção? Ah, está difícil, agora eu vou ver, não sei o quê, porque, claro, com a condição do sindicato ter perdido a liminar, mas não se esqueça, Zé Carlos, que liminar é uma coisa, o pronunciamento de sentença é outra, certo? Entendeu? Ele vai se... Quanto ao mérito, ele não falou nada, absolutamente nada. E isso daí pode continuar. E eu sei que no tribunal, isso aí é revertido. Mas isso aí é briga, tá vendo? É muita briga, certo? O sindicato trabalha muito com a lei mesmo, e assim, cada um pensa de forma diferentemente da outra. O que aconteceu, Petito e telespectadores?
O Zé Carlos disse, olha, então eu te falo amanhã. Isso foi anteontem. E ele não falou nada, talvez por falta de tempo também. O que eu fiz de manhã hoje? Eu fui lá na Delegacia do Trabalho, que é Escritório Regional do Trabalho, eu falei, e fiz um protocolo para uma mesa redonda. Está aqui. Está aqui no papel. Aqui. Fiz o protocolo, está protocolizado lá. Fiz o Pedido de mesa redonda. Mas, claro, de maneira ética também, mandei um fax para o Zé Carlos dizendo que eu tinha pedido uma mesa redonda, mas que, ao mesmo tempo, poderíamos conversar diretamente sobre o assunto. Então, o sindicato está aberto para a convenção. Talvez, penso eu, e vai me desculpar, a acidez das palavras. O fato do sindicato ter perdido, vamos dizer assim, não ter dado certo a questão do mandado, acha, então, que não tem como fazer de outra forma. Não é? Mas se nós temos o foco para resolver o problema, está aqui, então, a solução, porque eu trouxe até a convenção feita já. Tá certo. Bom, nós estamos com uma telespectadora na linha, é isso? Ela está na linha? Maria Helena? Oi, boa tarde, Maria Helena. Você está na linha? Estou. Alô? Oi, boa tarde, Maria Helena. Pois não, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Olha, para mim é indiferente se é feriado ou não. Mas eu tenho 3 filhos. Todos amanhã não terão aula. Não tenho onde deixar. Se eu deixar sozinho em casa, eu vou presa. Porque abandono de menor. A briga entre os 2 sindicatos deve ser, então, com a prefeitura. Porque se eu deixar meus filhos, perco a guarda. Se eu vou trabalhar, fico bem com a empresa e não perco o emprego. Vocês acham justo, humano, uma mãe de família ficar nesse dilema? Que não é só meu, é de muitas outras colegas que estão na mesma situação. Nós trabalhamos com garra, defendemos o comércio, eu estou no comércio há 23 anos e não consegui, até agora, ninguém para ficar com meus filhos. O meu marido, se eu arredar o pé e largar os meninos sozinho, ele está lá no juiz tirando minha guarda. E o patrão disse que quem não for poderá perder o emprego por justa causa. Vocês também são trabalhadores, também têm desconto, vocês têm todos os problemas. Agora se coloquem na nossa situação. Fazem 10 anos que eu não tenho uma falta na empresa. Como é que eu resolvo esse problema? Me deem uma solução, por favor. Ok, tá aí a participação da Maria Helena, né? Obrigado pela sua participação, Maria Helena. Muita propriedade, né? A colocação dela, né? E de fato fica uma situação realmente difícil, porque no meio... A discussão é muito mais ampla. A discussão ela é ampla, né? E assim, no meio ficam as pessoas assim, na incerteza, né? Porque acho que a pior sensação é a incerteza, né? Porque quando a gente sabe que vai, mesmo que vá para o lugar errado, vamos dizer, né? Ou para a esquerda ou para a direita, mas a gente sabe que a gente está indo, né?
Então esse drama aí relatado para a Maria Helena, ele é também possível de servir também para a maioria da população, né? Dentre os quais os patrões, os empregados e também os consumidores, né? do comércio nessa situação. Eu vou chamar um rápido intervalo, depois quero abrir esse segundo bloco com o senhor Wilson Marinho aí, fazendo as ponderações aí também, as colocações. Vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais Araçatuba ao vivo. Até já! Olá, estamos de volta, Araçatuba ao vivo, neste programa discutindo aí as questões relacionadas ao próximo feriado da Consciência Negra, que é no dia 20 de novembro, aqui na cidade de Araçatuba, que cai na quarta-feira. Seu Wilson Marinho, gostaria de saber aí as considerações aí do senhor via Associação Comercial de Araçatuba aí a respeito dessa questão discutida hoje aqui no programa. Em primeiro lugar, boa tarde, Petito, boa tarde, Gêner, Zé Carlos, telespectador. Em primeiro lugar, eu queria começar a dizer que quando essa lei saiu, conforme o Zé Carlos falou, eu não sabia de nada, não participei de nada. Se eu tivesse participado, eu não iria ficar quieto, porque até eu podia dar uma sugestão que esse dia poderia ser um segundo domingo de maio, ou de novembro, ou de dezembro, como é o Dia das Mães, que é tão importante e cai no domingo. Mas deixa isso para lá. Em segundo lugar, eu queria comentar o seguinte. Já faz 3 anos, não é ontem nem hoje, que isso vem acontecendo em Araçatuba. Isso é um desrespeito total, esse feriado não saber se fecha ou se abre, para todos, em especial para o consumidor que ele é, o homem que é o capital do empresário. É o gerador de emprego, porque se ele não gastar, se o empresário não vender, eu não vou ter emprego, eu não vou trabalhar. Então, o que está acontecendo nesses 3 anos é isso que vocês estão vendo aqui agora. O Zé Carlos fala de lei, o Gêner fala de lei, agora entrou o trabalho e também o Ministério do Trabalho, e não sei quem mais, e ninguém sabe o que vai acontecer. Então, uns falam, vai fechar, hein? Vai fechar. Aí não pode abrir porque o sindicato lá falou. Então eu quero aqui na maior da tranquilidade, da amizade, que os dois presidentes, vamos entrar num acordo, vamos chamar a prefeitura, vamos chamar o Ministério do Trabalho, sei lá quem é, eu até digo, o Gêner está com documentos de pessoas que estão assinando aí, que são promotores, é isso? Promotores, é juiz? Não é brincadeira o que ele está fazendo aí, não é brincadeira. Aqui o Ministério do Trabalho está fazendo, mas na grande realidade é que ninguém está acreditando mais em nada. Ninguém sabe se vai fechar, se não vai fechar, o empresário não sabe o que vai acontecer. Nós tivemos agora nesses 33 dias, gente, com exceção agora do dia, eu até marquei aqui para não esquecer, 4 feriados. São 4 feriados em 30 dias, no mês. Isso não pode acontecer, isso não dá para aguentar. Eu acho bacana, quero até cumprimentar a dona Maria Helena que falou, não tenho dó, tenho problema, mas o problema não é esse feriado que vai resolver o problema dela. Não é o feriado do dia 20 aqui, do dia tal. O que vai resolver o problema dela é os sindicatos sentarem, é o Ministério do Trabalho sentar, é a Prefeitura sentar e buscarmos soluções para que venha em benefício do funcionário. A Associação Comercial faz uma grande parte através do funcionário. Ajudamos e muito, o Zé Carlos sabe, o Gêner sabe, inclusive agora lançamos o jovem aprendiz, além de tantas outras coisas. Então, por exemplo, hoje, o que nós estamos recebendo de telefonemas, né? Vai ser feriado? Não vai ser feriado? Aí a gente faz, vamos testar. Ligamos no sindicato dos empregados. Aí a moça falou, é feriado, e vocês ligam na prefeitura. Então, se ligar no sindicato patronal, vai dizer que não é feriado. Então, isso aí nós ligamos, nós não estamos mandando ninguém ligar, não. A gente faz esse teste. O dono, o empresário, não sabe se ele vai fechar, se ele vai abrir, se ele pode viajar, se ele não pode viajar. O funcionário é a mesma coisa. E o pior de tudo, que Araçatuba hoje é um centro regional. Se ela é um centro regional, estamos tendo um crescimento tão grande que nós deveríamos ter o mínimo das coisas, o respeito.
Eu respeito para que isso não ocorra como já vai vindo há 3 anos. Há 3 anos é a mesma ladainha, é a mesma coisa e nada, e não se toma uma providência, não se acontece nada. Eu quero saber do Ministério do Trabalho, o Ministério não sei do que, o Ministério das Contas, que se reúne e fala, não pode, não pode, manda prender, porque daqui a pouco eu estou ouvindo aí, vai ter que mandar prender o empresário. O empresário está errando em tudo aqui, ele tem que ser preso, pô. Ele está arrebentando com o funcionário, está arrebentando com tudo. Ele é bandido, como diz muito aí. Pô, o funcionário hoje, falou muito bem o Zé, o Gênero, não sei quem foi, que ele tem mais 80%. Que o funcionário que ele tem que pagar, além do salário, mais 80% que ele paga para o governo. Que, aliás, não é os 80% para o governo. O que nós estamos vendo de roubo aí, no INSS aí, é demais. É roubo para tudo quanto é lado. Então, se pudesse diminuir, um dia que diminuir isso daí, o empresário vai passar isso para o funcionário. Então, nós temos que tirarmos aqui, como se diz, tirarmos tudo aquilo que nós temos de ranço, de coisinhas, e começar a olhar essa turma com um olhar diferente, olhar essa turma de uma outra maneira, olhar que sem o patrão não tem um empregado e vice-versa. Eu nunca falo empregado nem patrão, eu falo parceiros. O parceiro que é inteligente, que diz que é o patrão, ele sabe levar. Eu conheço funcionários que estão há mais de 20 anos trabalhando em Araçatuba e na mesma firma. Conheço funcionários que a firma que ele trabalha deu uma casa para ele. Então são essas coisas que se fala. Agora às vezes vem aqui, eu trabalho 50 horas, trabalha nada. Se respeita o horário direitinho e estão brigando para diminuir para 40. Daqui uns dias vão querer diminuir para 30, daqui uns dias o patrão tem que trabalhar e levar o dinheiro para o empregado na casa dele. Eu acho que tem que ter algum senso comum que todos merecem respeito. Todos. O funcionário merece e muito, mas o patrão também. Afinal de contas, o risco maior é dele. Ele que tem que pagar. Chegar no fim do mês, eu sou funcionário, eu quero receber, e é verdade, e é um direito meu. Agora ele tem que se virar, tem que pagar isso daí. Então eu vou dizer aqui, deixar de dizer, tem mais coisas para me falar, para dizer. Eu sempre tive essas reuniões, o Zé Carlos me procurou sim, mas procurou num bate-papo assim, até para que realmente se acerte. Para formar um consenso. Eu liguei para o Gênero estava viajando, não liguei bravo não, porque é o meu jeito de ser, mas é uma maneira de mostrar, porque há 3 anos, o Petito, telespectador, comerciante que está ouvindo, vendo esse programa, não dá para aguentar mais. Alguma coisa está errada. Algum sindicato aqui não está errado. Ou o Ministério do Trabalho está errado. Ou quem assinou aquilo ali está errado. Quem é que está errado? Todo mundo está errado. Ou será que não poderíamos estar reunindo com os vereadores? Porque quando saiu essa lei aqui, foi uma vereadora que colocou isso. Eu fiquei sabendo depois. Que se eu estou junto, foi uma vereadora, foi a Marli, junto com o presidente da Câmara, que era o Dunga, e colocaram essa lei para cair nesse dia 20. Depois que essa lei foi sancionada, que nós ficamos sabendo. O senhor tocou numa questão importante, que é a questão de sermos um centro regional. Falando nisso, na região, quantas cidades mais? Alguém sabe quantas cidades mais tem esse feriado? Guararapes, na região? Buritama, tem Buritama, várias cidades. Pereira Barreto. Pereira Barreto. Tem várias cidades. Tem várias cidades mais. Mas eu penso, gente, só um momento. Minoria. Eu penso... Acabei de falar ainda, hein? Então, conclui. Não, diga o seguinte, com todo o respeito ao dia, é uma minoria de cidade. Por exemplo, cidades regionais, Presidente Prudente não é feriado, Rio Preto não é, Bauru não é, Marília não é. Certo? Então, Araçatuba, por ser cidade regional, e por ter esse movimento que nós vimos aqui, de 10 a 12 milhões por dia, deveria manter suas portas abertas, porque vai ter uma migração ao contrário para as outras cidades, certo? Enquanto que aqui é um polo regional e naturalmente vem das cidades pequenas para cá, num dia desse vai começar a ocorrer o contrário. E você, acho que a discussão... E a questão do consumidor, o consumidor claro, ele procura as facilidades dele, aquilo que é prático, entendeu? Ele sai e vai onde a loja está aberta mesmo. Mas eu tenho Zé, terminando. O Zé eu tenho que me esperar, porque eu esperei ele falar. Então vamos você já declinou? Não acabei. Então conclui. Quando chega desse feriado, os grandes, as lojas de rede participam, conforme o Gênero falou, o Zé falou, participam, pagam direitinho. Mas são grandes lojas. Eu não disse são isso. Grandes lojas de rede que tem muitos funcionários. O que nós olhamos e o que nós sentimos é o micro e o pequeno empresário, que é a maior quantidade.
Se tiver que pagar tudo isso que o Zé Carlos falou, além de pagar o dia, para dar mais um dia de folga, dar isso, daquilo, como é que o pequeno vai poder sobreviver, gente? É verdade. Uma loja, uma pernambucana, uma Riachuelo, sei lá, uma Bahia, ela tem lá 100 e poucos funcionários, ela pode trabalhar com a metade, ela joga para cá, ela joga para lá, é lei, ela não precisa pagar tudo isso, ela pode dar dia de folga, isso é normal. Concluiu. Eles ameaçam em multas, essas coisas, mas não tem, a lei é outra também. Então, o que eu gostaria que o seu Zé Carlos, que o seu Gênero sentissem e olhassem com um olhar mais assim profundo, é o micro e o pequeno empresário, que é a grande maioria, e que são os que mais empregam hoje. E olhasse também que a nossa região tem 41 cidades, 40 vêm aqui em Araçatuba. E não é possível chegar aqui, encontrar meia dúzia de lojas abertas e o resto fechado, ou vice-versa. Ou fecha ou abre, mas tem que fazer um acerto já. O que nós não podemos mais é aguentar esse negócio, que vai abrir e vai fechar. Tá bom. Bom, primeiramente eu quero dizer aqui que eu sou formado em Direito, sou pós-graduado em Direito do Trabalho, tenho conhecimento ali, vivencio há mais de 30 anos, mexendo com legislação trabalhista também. Então, eu acho que hoje, a gente está falando um monte de coisa aqui, mas a finalidade, inclusive da questão, era saber, é feriado ou não é feriado? Tá? Essa é a questão. Que é feriado, ninguém discute. Que o sindicato patronal, o GEN, entrou com uma ação na Fazenda Pública solicitando o quê? Contra, e como ele bem disse, entrou contra a prefeitura. Né? Isso gera entre as partes. O GEN pedindo, que ele entendia que o feriado era legal e moral, não sei qual a qualificação, porém, entrou com esse pedido junto ao doutor Casale, e o doutor Casale simplesmente concedeu a liminar, dizendo que os empresários poderiam abrir, que a prefeitura não poderia fiscalizar, autuar, mesmo não dando alvará. Mas em nenhum instante, já foi dito isso aqui também, não está condenando, disse que para os empregados isso não é feriado. E quem define essa situação é a Justiça do Trabalho, que é uma justiça especializada. Porém, até então, os outros anos, a gente vem questionando isso, vem batendo nessa tecla e vem desviando o curso da história. Não, porque é feriado. Fulano, é feriado. Ninguém disse que não é feriado. Agora, que está autorizado os filiados, associados do Sindicato do Comércio Varejista a abrir, tá. Agora, aí vem a outra questão. E os trabalhadores? Não foi tocado nesse assunto. Portanto, por isso que ele foi até a Justiça do Trabalho, com mandato de segurança, para proibir a fiscalização do Ministério do Trabalho, para que os trabalhadores fossem para lá, trabalhar dentro das empresas, e que o dia não seria feriado para os trabalhadores e tudo. O juiz, de muito bom senso e conhecimento de causa, disse, isso é impossível, não pode, não é assim que funciona. Existe a Lei 11.603 de 2007, e que ela regula, ela autoriza, assim, a 10.101, ela fala, é permitido o trabalho domingos e feriado, desde que tenha a legislação municipal, no artigo 30, inciso 1º, que autoriza, e convenção coletiva de trabalho, que quer dizer aquilo que o Gênio disse, entre os dois sindicatos, convenção para trabalhar. Acontece, vamos ser bem claros, que o Gênio só veio me procurar agora porque o feriado foi, a liminar para proibir a fiscalização do Ministério do Trabalho foi concedida, foi negada o pedido dele. Aí, diante disso, ele está me propondo agora. Mas esse tipo de composição já fazem 3 anos que a gente está querendo acomodar isso. Eu já disse aqui, se nós fizemos, não é parte do Sindicato dos Empregados, não. E só que quando a gente olha, nós vemos o crescimento da cidade, Wilson, vimos o crescimento de todo polo regional de venda, de compra que for a nossa cidade, porém, ela tem que ser polo também em respeitar a legislação e respeitar o direito do trabalhador também. Também, tá? É só polo para bolso do empresário. E o empregado não merece respeito? Tem que ter respeitado sim. Você fala, tem que respeitar, mas na hora de dar, você dá uma peneirada. Não é bem assim. Então, vamos definir as coisas. Nós não somos contra o crescimento de nada, não somos contra a abertura do comércio, não.
Nós queremos é cumprir a lei. A lei fala que pede convenção, vamos negociar. Por que não quis negociar o dia 20? Porque ele entendia que não precisava, que não é... Gente, agora, em cima da hora, é complicado, e eu tenho o ritual da lei para cumprir. Você tem que publicar um edital com 5 dias antes, aqui mesmo na Folha Região, Petito, você sabe que a gente publica. E depois fazer a assembleia com os trabalhadores, passando para ele o que é proposto a ser feito, logo, e eles que vão decidir se eles querem ou não. Ninguém pode ser obrigado porque tem emprego. Quando você contrata a pessoa, você não compra a pessoa. Você está comprando a força de trabalho dele. E a jornada dele, ó, de segunda a sexta ou a sábado, até tal hora. Domingo e feriado, não está no contrato de trabalho. Se você tiver algum contratação, você me apresenta. Tá? Então, eu quero dizer isso. Eu acho que a gente tem que ficar bem claro aqui, Petito, de que, para esse feriado, é difícil, não tem como negociar, porque eu estaria descumprindo a legislação, eu não vou fazer isso. Acho que nós já cedemos bastante, porque dia 15 vai abrir, é feriado, dia 2 vai abrir. Já que o comércio já abriu nos outros anos tudo, do dia 20, esses empregados, inclusive, que trabalharam nesse período, têm o direito a receber tudo aquilo que não recebeu por orientação errada. Então, nós temos que definir de uma vez por todas, olha, temos que chegar, bom, você falar, gente, não ficar essa lenga-lenga, vai abrir, mas não é... Não, não vamos dessa vez, agora não dá, mas nós temos aqui toda a aptidão para negociar para o ano que vem, mesmo porque qualquer outro feriado para ser trabalhado, inclusive para o ano que vem, Gênia, vai depender de consenso nosso. Se, porventura, vai bater quebra de braço esse ano, mas, o que vai acontecer no ano que vem? Numa Assembleia, os empregados não aprovam nem os outros. E se não tiver aprovação, a lei não autoriza. Vai continuar, vai aumentar a polêmica. Então, acho que a gente tem que ter o bom senso. Esse ano, o comércio já está contemplado com o feriado. Inclusive, todo o calendário de dezembro já está um pedido, não está tudo bonitinho, porque nós confiamos. Nós fizemos isso na confiança. Nós confiamos, fizemos um calendário de dezembro. Por sinal, a nossa categoria, o reajuste salarial é 1º de setembro. Nós estamos sem reajuste até agora. Nós estamos aguardando e acreditávamos que quando chegasse dia 31 de agosto já tinha uma proposta boa para poder aumentar o salário do funcionário, que é um direito legal, é um dissídio coletivo. Nós estamos sem. Pessoal de funcionário, a partir de mês de outubro, também não tem. Agora, você não tem reajuste salarial, não tem creche para deixar os filhos, ainda vai empurrar a goela abaixo na cabeça do funcionário. Eu acho que é questão nossa agora, de ter bom senso. O Gênio já viu que vai ser essa polêmica o tempo todo. O que nós podemos fazer? A partir do ano que vem, nós não somos contra. Eu acho que assim como nós negociamos os outros feriados, por que não negociar dia 20? Só que agora não dá, por questão de tempo e do cumprimento da legislação. Zé, claro. Antes de fazer uma pergunta para você, eu quero lembrar o telespectador que está em casa que pode telefonar para a gente e fazer a sua pergunta para o Zé Carlos, para o Wilson Marinho e também para o Gêner Silva. E para o Serginho Teixeira também. O nosso telefone é o 3636-7732. 3636-7732 para você participar da nossa programação, se você nos assiste ao vivo, porque você pode também estar nos assistindo através das reprises. Esse programa é gravado a partir de agora ao vivo às quintas-feiras e reprisado ao longo de uma semana. Zé, de uma forma assim bem clara e objetiva, né, para o telespectador em casa está podendo nos entender assim com maior clareza. O que está faltando aí, por exemplo, da tua parte, por exemplo, do sindicato, para que esse problema se resolva, ou se ele se aproxima de uma resolução? Olha, o que está faltando agora não tem, pelo tempo... Para esse feriado, dia 20 agora... Para esse feriado não tem chance, não tem jeito. Por causa do prazo de publicação e tudo, promover tudo aquilo que a legislação obriga. Porém, para os próximos, não tem problema. Eu estou dizendo, assim como nós negociamos, a gente leva para a proposta e vamos na Assembleia e vamos fazer. Eu até, quando eu disse para o Wilson, 10 dias atrás, por que eu não falei com o Gênio? Porque simplesmente não adiantava. Ele só falava, depois
Ah, não dá porque isso aqui já é feriado, não, isso não é feriado. Nós negociamos. O shopping vai poder funcionar, onde vocês têm estabelecimento. O shopping foi feito na convenção. Mas por que fechou a convenção do shopping do dia 20 para funcionar? Porque os lojistas falaram, gente, nós temos necessidade de abrir. Nós fomos fazer uma troca que foi bom senso. Por que o supermercado está abrindo? Porque houve bom senso. Entende? Eu não consigo entender por que pôr o funcionário para trabalhar. Não consegui entender. Agora o Gênero talvez muda de ideia. Depois dessa. E necessitava de um posicionamento desse para que as pessoas pudessem entender. E agora, quem sabe, ele pode entender e negociar esse dia 20 de novembro. Não para esse ano, para o ano que vem. Para esse ano não dá mais. Jenner, essa questão por exemplo, que o Zé Carlos citou aí do shopping estar abrindo, dos supermercados, ela não pode ser extensiva também aí às outras áreas do comércio? Como funciona? O pedido, telespectador, a proposta que eu fiz foi essa. Eu imagino aqui que o Zé Carlos, ele também não abre mão da opinião dele. Não quer fazer o acordo, não vai fazer, porque o aparato administrativo fiscal está a favor dele agora. Sobre isso, eu quero dizer o seguinte, a todos que estão nos vendo e ouvindo, e ao Wilson, que representa a minha categoria, que foi um gesto arbitrário do gerente regional do trabalho. Foi uma atitude, lamentavelmente, sob certo ponto de vista, não profissional, ele é um bom profissional, contra os interesses da cidade. Porque ocorreu o seguinte, nós temos 2 acórdãos do tribunal, é segunda instância, é ilegal. O Zé Carlos falou, não sei, ilegal, imoral. Imoral não é. Porque imoral eu não posso falar que comemorar o Dia da Consciência Negra seja ilegal, sabe? Você sabe muito bem que um dos meus melhores amigos, o Lorival Ferreira dos Santos, que é desembargador no tribunal, e ele é da raça negra. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Então, essa questão, Petit, é uma questão que tem que ser, vamos dizer assim, bastante focada, né? Por quê? Porque repito, para o comércio não é feriado. Está escrito aqui. E quando ele fala que a sentença da Fazenda, é o seguinte, a vara fazendária, ela tem que ser provocada quando você entra numa ação contra a prefeitura, né? É a vara fazendária. É ela que vai definir essas questões. Entretanto, da vara foi para o tribunal, segunda instância, e na segunda instância sentença, acórdão, que é uma sentença do colegiado transitada em julgado, é um colegiado. Está dizendo que é ilegal. Sob essa circunstância, pode sim trabalhar nesse dia, quem está pleiteando que seja trabalhado, como eu digo sempre, o direito não existe para quem dorme, sabe? Você tem que pleitear. Mas aí, Gênero, permita-me, você estava concluindo o teu raciocínio, mas aí eu confesso até na minha limitação trabalhista, que eu penso que essa decisão da Justiça, que foi contrária à Prefeitura fiscalizar a abertura do comércio, ela em nenhum momento ela extingue o direito trabalhista caso o funcionário trabalhe um feriado, porque vocês não conseguiram derrubar a existência do feriado. O feriado ele continua ainda sendo regido por uma lei. Penso que talvez a ação ela teria maior efeito, nesse caso, sem questionamento, se fosse uma ação para derrubar a existência do feriado municipal. É por isso mesmo aqui no jornal Folha da Região, da página B5, da data do dia 7, está dizendo o seguinte, numa das colunas à direita: o Ministério Público Estadual de Araçatuba informou que já encaminhou um pedido de ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, à Procuradoria-Geral da Justiça para extinguir o feriado. Isso o Gênero está correto, mas é um pedido, o seu pensamento está correto. Mas para efeitos de trabalhar no comércio, está muito bem claro aqui no acórdão. Não é feriado, pode ser trabalhado. A grande questão, o próprio Zé Carlos admite, é que o patrão pode trabalhar sem empregado. Bonito, né, Wilson? Então, tudo bem, é uma questão de interpretação, vamos respeitar. Quer dizer, você como patrão pode abrir a tua loja. Esse é o entendimento dele também.
porque assim estabelece o acórdão. Não fala nada sobre empregados. É o que ele admite. Mas fala sobre trabalho. Agora, pergunto eu, é lógico você entender que quando se permite o trabalho num feriado, que as lojas possam fazer o seu comércio naturalmente, seja sem empregado? Não é possível. Gente, você está dando desentendido? Está faltando inteligência aí nessa... Não, você está dando desentendido. Então, já foi dito 500 mil vezes que tem que ter a convenção. Eu não quero polemizar. E essa convenção... Eu não quero polemizar, porque ele falou... É isso que quer. O sindicato é isso. A área sindical é isso. Um tenta interromper o raciocínio do outro para turvar o raciocínio. Não, nada a ver. Certo? Porque ele falou e eu não interrompi. Ele falou, eu não interrompi. Ele continua interrompendo. Continua interrompendo. Tem que ter convenção, entendeu? Gente. Você sabe não. Vê a lei da 1603, Petito, você tem que começar a ler um pouquinho, senão você não funciona assim. Você não quer entender. Funciona assim. Fala junto para confundir. Certo? Quer entender. E para que você perca o foco do assunto. Uma coisa é abertura, entendeu? outra coisa então, é trabalho. Eu estou falando baseado nos documentos. Qualquer pessoa pode olhar os documentos que o sindicato tem. Qualquer um. Estou aqui. Eu tenho aqui os documentos em mãos. Certo? Então, você falou correto. Ninguém está questionando falou a correto. decisão para abrir. Nos moldes em que foi estabelecido o feriado em Araçatuba, ela é ilegal. É ilegal. Por quê? Você pode instituir um feriado sendo somente data cívica ou dia santo. Dia do Zumbi dos Palmares não é nem data cívica e nem santo. Essa é a razão da legalidade. Mas simplesmente que isso. Falta ainda uma ação judicial com trânsito em julgado que chancele agora, que é ilegal, né? Agora, o que acontece? Acontece que no Brasil, viu, tem várias ADINs de várias federações, não é, pleiteando essa questão aí do feriado. O interessante é que no estado do Rio de Janeiro, eu tenho aqui a notícia, o governo do estado do Rio de Janeiro, ele proibiu que se constituísse feriados no estado, municipais, em que se fechasse o comércio. Desde que estabelecesse, sim, comemorações nos dias, como disse o Wilson, em domingos programados. Certo? Porque estão percebendo a nocividade da perda, vamos dizer assim, econômico-financeira dos municípios com a profusão de feriado. A somatória é que, vamos dizer assim, nos traz prejuízo. Aqui, tanto o Wilson como o Zé Carlos disse que faz 3 anos nós estamos nessa bagunça. Mas eu devo admitir que, olhando o resultado, no primeiro ano abriu comércio normalmente, no segundo ano abriu comércio normalmente. Agora, nesse terceiro ano, poderia abrir normalmente, mas por posicionamento da gerência regional do trabalho, por posicionamento, dizendo que, por isso que eu entrei com o mandado de segurança, o sindicato, eu não, o sindicato, dizendo que as lojas vão ser multadas e deu valor altamente intimidatório. O que você acha que nós vamos fazer? Falar que pode abrir? Com uma autoridade coatora dizendo que vai multar? Não dá, certo? Então, vai dar 2-1. 2 anos abrimos e esse ano nós vamos fechar. Porque o Zé Carlos eu não tenho procuração do gerente regional. Mas a verdade não é essa, não. Viu? Ele dá um posicionamento seguinte, é subjetivo. Mediante, a verdade é subjetiva. Ele só deixaria de fiscalizar que, conforme determina a lei, se tivesse convenção. Eu preciso terminar, eu preciso terminar. Se tivesse convenção coletiva, não, Zé Carlos, não. Absolutamente. Já está legalizado. Não, absolutamente. Não é. Ele faz a defesa do gerente porque precisa dele. Não é isso. Faz a defesa porque trabalha no junto. Não, é questão de legalidade. Nada contra. Nada contra. A história não é essa, não. Porque a gerência regional, não é isso não. É claro que tem o foco dos empregados. Você não vem não, porque a gerente regional vai ter sempre o foco dos empregados. Só é possível fazer, não fiscalizar, se tivesse a convenção. Por que você está querendo fazer a convenção agora? Por isso que eu entrei com o mandado. Por que você quer fazer agora? Por isso que eu entrei com o mandado. Você não quis fazer antes, porque uma porta fecha, abre-se a outra. Os trabalhadores lá para trabalhar, você não ia receber nada. Você não ia querer pagar nada. Eu acho que isso não é legal. Não é legal. Quer crescer, tem que dar direito para todo mundo. Se a pessoa é egoísta e vaidosa, pensa assim. Eu não penso assim. Eu penso o seguinte.
seguinte, uma porta fechou, não, senhor. vamos procurar a gente outra. Abre espaço, Certo. vamos negociar sim. Não, agora, eu queria dizer que o rapaz está culpado por isso, não é isso não. Porque, ó, vou te falar mais. Não precisa falar, não precisa falar Você pra impetrou mim. mandato de segurança. Não precisa falar pra mim. Você impetrou mandato de segurança dia 13 de setembro. Entendeu? Ó, tá com 2 meses, aí demorou para entrar, para sair a decisão, e agora, depois que você levou a tamancada na justiça, aí você agora vem todo santinho querendo... Ô, Gênero, acorda, pô. Olha, para começar, ô, Petito, levei mancado na justiça. Eu não levo mancado na justiça. A justiça, Levou a liminar. É Aí o você foi lá seguinte, atrás. ela se pronuncia. E você cumpre ou não cumpre, certo? Quando a justiça se pronuncia, você cumpre ou não cumpre. Não é como ele que a justiça se pronunciou através de 2 acordos e ele não cumpre. Não cumpre. Deixa eu quero fazer uma pergunta para o Zé Carlos. Você faz não entender. Zé Carlos, todos esses acertos que teve nessas datas que você falou, foi feito um acordo que os funcionários iam receber tanto. Claro. E você acha que esse outro não iria também ter esse acordo? E por que? Porque não está na convenção, não foi firmado. Não tá Mas na por que convenção. não foi confirmado? Porque você e o Gênero entendia que não precisava, porque essa decisão da Fazenda, ela é entre as partes, a prefeitura e o sindicato do comércio varejista, que pedia para abrir sem que a prefeitura autuasse ou cassasse o alvará. Essa é uma situação. A questão do trabalho é outra. Seu filho, eu acho que é advogado, pergunta para ele que ele vai te explicar. Está entendendo? Então, para te orientar melhor. Então, é isso, uma coisa. De direito, o fato, peraí. O fato da Fazenda Pública conceder lá do tribunal, em nenhum instante nós questionamos que a justiça falou assim, não, você pode abrir. Só que o trabalhador, por força de lei, anota aí, 10.603 é o nome da lei de 2007, ela obriga que tem que ter convenção para poder proteger o trabalhador. E aí, não quiseram fazer porque achou que essa decisão da Fazenda Pública já era soberana. E não é. Então, agora veio à tona. Clareou. Por conta, eu acho que veio num bom momento, que agora você vai ter mais tranquilidade para a gente poder negociar. Aí, veio aí crivar aquilo que a gente queria. Mas aí é que está. Aí é que está o negócio. Toda essa aqui, toda essa briga que está aqui, quem está pagando o pato esse é outros 500, só que eu não posso alegar. Peraí, eu não posso prejudicar os empregados por causa disso. Mas ninguém quer prejudicar. Inclusive, eu vou rapidamente chamar os comerciais para a gente retornar nesse próximo bloco, já mostrando, inclusive, o que as pessoas pensam aí a respeito porque sempre ele fala de o cidadão comum. Então, vamos a mais um breve intervalo e voltamos na sequência com mais Araçatuba ao vivo. Até já. Olá, estamos de volta, Araçatuba ao vivo. Hoje discutindo o feriado aí, a questão do comércio no feriado da Consciência Negra, que aqui em Araçatuba será na próxima quarta-feira, dia 20 de novembro. Antes de ir para as conclusões finais aí com os nossos convidados, a equipe da TV Araçatuba esteve nas ruas para saber da população e dos comerciantes o que eles pensam a respeito de abrir ou não o comércio nesse dia. Confira. Eu sou a favor da abertura do comércio, mesmo porque nós já tivemos feriado agora em novembro, que vamos abrir até as 15 horas, teremos que pagar, isso gera um custo muito alto e a gente está tendo umas despesas altas em relação a tributos e agora já tem mais essa despesa trabalhista. É um dia importantíssimo para nós do comércio, porque só essa data, muitas empresas já fizeram a primeira parcela do pagamento do 13º, as pessoas, os consumidores querem vir para o comércio para comprar e um dia mais fechado, isso vai prejudicar muito mais os comerciantes. Essa polêmica, essa incerteza que temos quanto ao feriado ou não no dia 20, já está parecendo que é uma briga mais que pessoal, porque não é possível. Todo ano essa briga, a gente consegue abrir, aí no outro ano acha alguma brecha para que se fecha, que se torne feriado. Mas acho que a briga está parecendo pessoal, porque não tem sentido mais ter mais um feriado municipal na cidade de Araçatuba. É muito feriado. A sugestão que a gente dá é que para definir logo essa situação,
para que a gente já está faltando com respeito com o comerciante, com o consumidor, na realidade. E também com os trabalhadores e com os empresários, porque fica nessa expectativa de abrir, abre, não abre, aí todo mundo está como se vamos abrir o comércio. Aí chega no último dia, tem essa polêmica que não vai abrir. Aí você fica na incerteza. Aí um dia antes do feriado, acaba fazendo um acordo e aí a gente abre o comércio. Só que aí não dá mais tempo de avisar o consumidor. Quem é prejudicado é o comerciante. Aí, nem o consumidor já não é mais prejudicado. Quem está sendo prejudicado é o comerciante, porque ele abre e depois não vende. Porque para o consumidor, por essa polêmica, estão achando que vai ser feriado. Então nós temos que definir logo. Ou fecha ou abre definitivamente. Olha, eu acho que o comércio deve abrir, porque a gente não é contra o feriado. O feriado ele foi colocado numa data que atrapalha, porque nesse mês já temos 2 feriados. E se ele fosse colocado em outra data, ou num domingo, no segundo domingo, igual tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, que é comemorado no segundo domingo do mês, ele não atrapalharia o comércio. No dia 20 é um dia bom, é o dia que o pessoal recebe vale e tudo, é um dia que se vende bem, não é uma data ruim para o comércio. E outra também, se o comércio não vende, a cidade também não arrecada, que uma coisa puxa a outra. As lojas têm que vender para pagar imposto e tudo para a cidade arrecadar. E uma cidade fechada gera prejuízo para todos. Estamos esperando uma resposta, porque no momento não sabemos ainda. Estamos aí nas vésperas do dia e ainda não tem nada decidido ainda. Os anos anteriores foi a mesma coisa, fica até nas vésperas para a gente saber se vai abrir ou se não vai. Só que nos anos anteriores teve uma liminar, a gente abriu, não teve problema, abriu normal. Os funcionários vieram, trabalharam, tudo normal. Nessa data eu sou a favor do comércio abrir, até porque o Sindicato do Comércio entrou com liminar e derrubou essa lei, porque para se fazer essa lei, a gente já tinha os feriados municipais por lei. Aí com essa mudança para colocar esse feriado, foi-se tirado um feriado que já era do município e colocado em outro lugar. Então aí a gente fica em dúvida. A gente trabalha dia 2 de novembro e folga dia 20 de novembro, qual feriado que a gente tem que fazer? Aí o Sindicato do Comércio ele resolveu isso. Voltou o feriado do dia 2 de novembro e considera-se não feriado no dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro seria o terceiro feriado de novembro e o quarto, assim, do dia 2 de dezembro, em 31 dias teríamos 4 feriados. É muito feriado num período curto de tempo. Se o pessoal realmente quer pôr esse feriado da consciência negra, eu não sou contra. Mas não nesse período de final de ano, quando os comerciantes têm que se estocar, têm que ter mercadoria para vender, e tantos feriados assim para em pouco tempo, um período muito curto de tempo para fazer esses feriados todos. Os clientes já estão cientes que já no ano passado, já no dia 20 não foi feriado para o comércio. Este ano acredito que não seja também, até porque não sei se derrubaram a liminar que o Sindicato do Comércio entrou. Então, se não derrubou a liminar, acabou, extinguiu-se o feriado de 20 de novembro para o comércio. Olha, na verdade eu sou contra, né? Porque eu acho que o comércio ele já está tendo datas aí, abrindo vários feriados, e eu acho que a população, na verdade, não vem nem para gastar, né? Ninguém que vai gastar no final do ano vem para gastar aqui no dia 20 ou em um domingo. Não é verdade? Sendo que tem outras datas, o comércio já abre à noite, chega final do ano, então eu acho que não há necessidade, sem contar que eu acho um desrespeito com a população afrodescendente, né? Porque é um feriado de consciência, né, deles, né, do que passou, da minha raça também, né, que eu sou descendente de negros, né? E eu acho um desrespeito em memórias aí, né? O Sindicato dos Empresários aí, na verdade, né, que são o patronal aí, na verdade eles querem abrir porque não quer perder venda, o comércio vai fechar numa data especial, que dia 20 né, já começa a injetar aí o 13º, né, para a primeira parcela, só que ele não está vendo o lado do funcionário, né, que é as horas extras, né, que é o feriado como ter um dia de descanso, já que o comércio em dezembro já vai ficar aberto à noite, né? Então eu acho errado pro lado dos empregados em si, né? Da minha classe, que também teria que vir trabalhar. Ninguém que viria no dia 20, se não pode vir no dia 20, vai vir no dia 21 e vai vir nos domingos que vão abrir aí no final do ano aí, que o comércio já tem aí o seu calendário, né? Que já vai abrir nos domingos, né? Alguns domingos já vai abrir.
E sem contar que já começa na primeira semana de dezembro a abrir à noite, né? E tem lojas aqui, eu tenho conhecimento de pessoas que nem recebem hora extra para isso, que vem trabalhar só pela comissão, né? E já vai ter que vir. Então eu acho um desgaste maior para o trabalhador. E o que o senhor tem achado até agora aí dessa questão? O senhor é a favor ou não da abertura do comércio? Não, eu sou a favor, sim. Por que não? Acho que tem muita gente que não pode comprar durante a semana, então aproveita o feriadinho para comprar, né? O senhor planeja vir no comércio no dia 20? Sim, claro. Para fazer a compra do Natal, para não tumultuar, não deixar tudo para a última hora, né? O brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Então aproveita o feriadinho. Ô, seu Mauro, e quem trabalha no comércio? A maior parte da cidade vai estar de folga. E quem trabalha? Eles não teriam direito também de estar folgando? Claro que sim. E aí teria que escolher um dia da semana para poder tirar a sua folga, né? Compensar depois para esse funcionário, né? Exatamente. Aí tira um dia da semana, né? E tira uma folga, né? O que não pode é prejudicar o consumidor que quer vir ao centro no dia 20. Exatamente. Não pode prejudicar, é claro. O que a gente tem ouvido é o seguinte, que já tem muito feriado, né? Então, mais um atrapalha. Querendo ou não, esse mês, por exemplo, já tem 2 feriados, se for fazer com o dia 20, né? Então, com certeza, o comerciante é contra. Da abertura, normal, um dia normal. Eu acho que tem que funcionar normalmente. Uns dias de fazer bom negócio, porque querendo ou não, vem bastante gente de fora, né? Então, eu acho que isso tudo agrega. Sempre assim, uns querem abrir, outros não, então demora para resolver. Bom, vamos aí para as nossas conclusões finais, né? E o telespectador que está em casa, afinal de contas, o comércio abre, o comércio não abre. Como é que ficamos aí conclusivamente, Zé Carlos? Da minha parte, a questão da abertura, eu não me atenho, não. Porque isso aí não é prerrogativa do sindicato dos empregados mandar abrir ou fechar a loja. De jeito nenhum, não é essa a competência. A competência nossa é manter os direitos dos trabalhadores de forma legal para poder trabalhar. Não é? Então, nesse momento, já foi aqui enfatizado várias vezes, que não existe convenção e a convenção é permissível. Se não tiver convenção para fazê-lo, aí a empresa poderá sofrer sanções, sim. Agora, não é porque é capricho do Ministério do Trabalho, é questão da legislação, da legalidade. Caso ocorra e ele não cumpra, quem é penalizado é ele e toda a equipe de auditores fiscais. Outra, se abrir sem a convenção, dessa forma, as lojas que abrirem, eu não sei, talvez até a entidade patronal, ela será responsabilizada por desobediência judicial. O juiz já disse, não. Isso para as empresas que não participaram da convenção, por exemplo. Isso, porque tem o caso do shopping que vai abrir. O shopping, então foi feita a convenção, você vê que a gente não discute. Foi feito o acordo com o shopping. Né? Os empresários do setor lá pediram, solicitaram para o Gênero, clamou com ele para que fizesse o acordo conosco. Foi feita a convenção, bonitinho, vai trabalhar. Isso através do supermercado também. Só citar um pouquinho. Em relação ao pessoal que entrevistou, eu vi o Josefá, que ele é dono do bar do Calçadão, que por sinal representa os lojistas do Calçadão, o primeiro que falou. O segundo é o gerente lá do Oriental, o Bono também, né? E o Neuri, que também, infelizmente, nós só tivemos as opiniões, conforme foi falado pelo entrevistador, que os empregados ficaram preocupados da entrevista nessa linha, porque você sabe, com medo de represália até. Então, não dá para formar ideia por aquilo que foi dito. Agora, uma coisa eu tenho certeza que ele tem razão. Tem que definir. Nós não podemos ficar enrolando o povo, nem eu jogando que pode, não pode, pode. Não, gente, dessa vez, vamos ser claros, não há mínima possibilidade de nós fazermos convenção, não é porque eu não quero, é que eu tenho que seguir o ritual da lei. Tenho que publicar os editais com 5 dias de antecedência e arquivar 2 dias antes do Ministério do Trabalho. Caso isso não ocorra, tempo hábil não dá mais. Mas esses 5 dias são úteis? Úteis. Porque senão... Não, é que tem que arquivar 2 dias antes do Ministério do Trabalho. É o artigo 612, se não me engano, da CLT. Então, pode dar uma olhada lá. E aí, funciona assim agora, para o ano que vem, como os últimos 3 anos a gente vem pedindo para fazer o acordo, nós vamos estar propensos a fazer sim. Não tem porquê. Então, o que eu vou precisar do sindicato patronal, da associação comercial, é o pedido dele, que é assim que formaliza. Para quem não tem conhecimento
olha, nós vamos, o calendário para o ano que vem, nós pretendemos isso, isso, isso e isso. Aí nós levamos para a Assembleia e os trabalhadores que vão decidir. E eu vou passar para ele, ó, essa é a decisão dos trabalhadores, o que você está oferecendo não nos interessa, mas se você fizer isso, há condição da gente acomodar, como nos acomodamos do shopping, do supermercado e outros lojas de departamento também. Os supermercados todos estão dentro estão também dessa... Estão todos. Então os supermercados abrem, a Araçatuba Shopping abre. A discussão toda só ficou nesse feriado do dia 20, porque eles entendiam que não tinha necessidade de fazer nenhuma composição e que esses trabalhadores iriam trabalhar jornada integral, como se é feriado para todo mundo, menos para o comerciário. Teria que trabalhar a jornada de 8 horas ou mais nesse dia 20 e receber como se fosse um dia de segunda-feira comum. Não teria direito à folga, não teria receber nada adicional, por isso que não fora feito nenhum acordo até agora. Isso baseado nesses acórdãos transitados e julgados pelo TJ. Eu quero aproveitar, já vai despedir? Então vamos, pera. Porque o acordo diz que pode trabalhar normalmente nesse dia. Os dois acordos falam que pode trabalhar. O entendimento do Zé Carlos é que só pode trabalhar o empregador, sem empregado. Então, cabe aí estranheza, né? Esse tipo de interpretação, né? Agora, o Zé Carlos é o seguinte, ele é um bom defensor dos empregados, é um bom líder sindical, mas às vezes exagera, porque ele foi pedir lá aqui saiu na Folha da Região, ele foi pedir lá para o gerente regional, oficiando que as empresas que abrissem fossem multadas. Se é cumprimento da lei, não precisa pedir, precisa ter reforço de ofício, né? Essa que é a verdade, né? Se é cumprimento da lei, deixa por conta do executor da lei. Não precisa ir lá e pedir, olha, se abrir, vai multar, nós estamos de olho, certo? Então, penso o seguinte, para finalizar. Claro que a convenção, que é uma espécie de, entre aspas, acordo entre sindicatos, ela é sempre bem-vinda, e a maior parte dos instrumentos nossos, na área sindical, são de convenção, claro, certo? A discussão do Dia da Consciência Negra, ela é tecnicamente legal. Nós estamos fazendo uma discussão da legalidade. É por isso que dá essa confusão, porque nós sabemos que, saindo de um tribunal, indo para o outro, às vezes são divergentes os entendimentos, não é? Mas vamos respeitar as diferenças. Nós estamos fazendo uma discussão, sim, técnico-jurídica, técnico-legal, não é? E temos aí um tempo de sobra para saber no que isso vai resultar, porque o fato de não termos o mandado a liminar pelo mandado de segurança não quer dizer que foi julgado a questão de mérito. A questão de mérito não foi julgada. Mas existe chance disso ser revertido aí? Existe chance na promulgação da sentença, mas não em tempo hábil. Não em tempo hábil. O que acontece agora, Wilson, agora no momento? Entendeu? A entidade que falar que pode abrir, né, diante da circunstância da multa, que foi ostensivamente divulgado, estabelecendo até valores, é bastante temerário, certo? Se a associação falar que pode abrir, pode arcar com o ônus da responsabilidade. Se o sindicato falar que pode abrir, pode arcar com o ônus dessa responsabilidade econômico-financeira, direcionada como um castigo, uma multa para os empresários, não é? No momento, se o Zé Carlos não aceitar fazer a negociação a toque de caixa, é a toque de caixa. Se ele quiser, pode. Quando quer, faz. Quando não quer, protela. Certo? Eu penso, com todo o respeito, nas questões que ele levantou, eu penso que se ele quiser, ele pode fazer. Entretanto, agora, a situação é inversa. Ele está com a faca e o queijo na mão. Dificilmente isso aí vai ser revertido. Se ele for sensível, ele pede a minha sensibilidade e eu peço a sensibilidade dele. Se ele for realmente sensível e compreender todo o contexto desse problema, ele vai resolver sim, nós vamos fazer a convenção e nós vamos poder abrir até, vamos dizer assim, recuperando algum tipo de situação econômica
né, para melhor para os funcionários que trabalharem. Porque o empresário já está dito que pode trabalhar, a empresa está dito que pode abrir, mas não pode ser empregado. Assim entende o jurídico do sindicato dos comerciários, não é? Bom, então fica assim posto, né, Wilson? Diante da circunstância, somente se o Zé Carlos entender que dá para fazer ainda uma convenção. Senão, nós vamos ter que fazer, ou então eu assumo isso, dizendo que o comércio de Araçatuba esse ano não vai abrir. O ano retrasado abriu, o ano passado abriu, poderia abrir esse ano, porque nós já temos essa precedência de 2 anos. Nos outros anos houve consenso? Nos outros anos? Não, teve a polêmica, mas não havia manifestação do gerente regional. Foi por meio de liminar. Do Ministério do Trabalho. Entendeu? Anos, né? Nós conseguimos a liminar. Certo. Nos outros anos, então, foi... Não, nos outros anos abriu. Mas via liminar também. Teve a polêmica, mas abriu o comércio. Esse ano, não. Não vai ser possível. Eu tenho em mãos o pedido que foi feito pelo Sindicato do Comércio Varejista ao gerente regional do trabalho. Isso aconteceu dia 19 de setembro de 2013, solicitando dele um parecer a respeito do que deveria ser feito para que pudesse funcionar dia 20. Claro. Diante da manifestação, está aqui, ó. Não, mas qual é o problema? Diante da manifestação do gerente regional... É claro que eu tenho que procurar orientação. Eles foram procurar o outro caminho. Realmente. Ao invés de vir fazer acordo com a gente, foi para a Justiça do Trabalho pedir a liminar para proibir a ação fiscal do Ministério A questão é o seguinte, se o gerente regional... Então, mas é um direito. Eu acho um direito. E aí, diante da negativa do se o gerente regional dissesse, através de ofício, eu não sei qual a importância dele falar dessa data, e eu realmente não estou vendo relevância nenhuma. Pelo seguinte, eu tenho que procurar uma definição, certo? Então, eu oficiei para o gerente regional qual o entendimento dele. E ele foi sincero. Ele falou que se abrir, vai multar. Diante disso, eu impetrei o mandado. Mas qual é o problema? É um direito. Não é? Claro, não há problema nenhum. O que o Zé está falando é que nesse momento poderia ter sido feito conversado, a gente evitaria esse problema de última hora. É isso que eu estou batendo na tecla. Se nós tivéssemos antes, daria publicar o edital, convocaria. Porque é o seguinte, então, acabou, convenção é uma avenida de 2 mãos. Se eu não fui até ele podia ter vindo até a mim. Ele não veio até a mim, ele foi atrás do Wilson. Certo? Não, você não estava aí. Entendeu? Então, comigo foi nada contra ir com o Wilson lá. Nada contra. Porque o Wilson, ele em parte representa os interesses também. Pelo intermediário. Ele representa o interesse também do empresariado do comércio, claro. E outra coisa, ele é sempre ouvido. O Zé Carlos, dá licença um pouquinho. O Wilson é sempre ouvido, claro, entendeu? Mas não procurou no sentido de fazer a convenção, certo? Então não adianta ele falar para mim que eu não o procurei, se ele também não me procurou, certo? Está parecendo casais mal amados. Diante dessa circunstância, por exemplo, qual seria então a orientação, vamos dizer, né, para o telespectador e também para o comerciante, né? Sobre esse próximo dia 20? Abrir? Existe alguma outra solução nesse caso, né? Porque eu acho que... A gente não tem que enganar ninguém. Nesse feriado dia 20 não tem chance. Mesmo porque tem 10 dias de prazo para poder entrar com a petição sobre a liminar que foi concedida, são 10 dias. E isso é uma prerrogativa do Ministério Público do Trabalho. Tá? Então, vai passar toda essa para ele manifestar. Então, eu acho complicado, porque não dá para fazer. Eu não tenho condições de fazer editais, de fazer assembleia protocolar dentro do prazo. Já está aí bom. Mas nós não vamos ter prejuízo esse ano. Não vamos ter, porque a gente já abriu dia 12 de outubro, de Nossa Senhora Aparecida, de comum acordo, foi feita a convenção. Vai abrir dia 15, que era um feriado que ia ficar fechado mesmo,
vai abrir, já tem acordo firmado, e vai abrir dia 2 de dezembro, que eu acho que a gente deveria até repensar sobre o dia 2 de dezembro, porque é até em questão de respeito à nossa cidade, que a gente fala aqui que é polo regional de vendas, mas eu acho que no dia 2 de dezembro, até nós deveríamos fazer um tributo à cidade, ao aniversário da cidade, a gente fazer uma festa, nós três, associação comercial, sindicato patronal, sindicato de empregado, fechando aqui com a Folha e outros atributos, e promover uma festa em nome da cidade, na qual nós sobrevivemos e vivenciamos aqui querendo a melhor qualidade possível de vida. E essa qualidade de vida nós temos que passar também para os nossos trabalhadores. Eu acho que encerrar aqui minha parte, eu gostaria de agradecer imensamente por essa oportunidade e estarei sempre à disposição. Escusas ao Gênesis, caso a gente chegou a exceder alguma coisa que venha a poder, o Wilson Marim, né? Agora, mais uma vez, não vou falar mais com você não, hein? Vou pedir para você nem fazer a intermediação, porque depois a gente vai apanhar. E o Serginho também, beleza, Sérgio? Obrigado por tudo e espero que vocês tenham um bom feriado amanhã. Eu queria ainda, eu tenho certeza que nós não chegamos no finalmente. E é um momento importante agora para que fala, não, o que o comerciante quer, na realidade, todo mundo quer é fecha ou abre. O Zé falou aqui agora, vai fechar, não vou fazer acordo. Eu queria ver no Gênero, vai fechar, não vou fechar, para não sair daqui pensando o que vai acontecer. O Gênero já falou. Posterior disso aí, Gênero, posterior, eu acredito que a gente, quando eu falo, eu não participo de horário. Tem vendedor que xinga eu, diz que é eu que ponho. Acho que o Zé que fala para eles que é o Wilson Marim que quer. Cita, eu nem participo disso. Cita. Eu nem participo disso. Nem cita, ele não participa. O que eu quero ver é que nem falaram tanto, né? O Zé falou, tem que ver quem vai pagar. Eu pergunto do outro lado, quem vai pagar o prejuízo? Isso é outros 500. Quem vai pagar o prejuízo do empresário? O Gênero mostrou que um dia de fechamento ainda quanto dá. Então eu quero saber quem vai pagar. É aí, Gênero. Governo. Chama o governo, chama os legisladores. Serviço, como é que faz? Então vamos sair daqui sabendo, não vai abrir, por isso. Ou vai abrir. Com proposta, eu acho que negociar a partir da semana que vem. Para o próximo ano, a gente deixar pelo menos um compromisso, talvez, assumido. Eu deixo, da gente. Sempre estive aberto para isso. Né? É o momento de acertar, de aparar as arestas agora. Eu acredito que todo mundo tem direito disso aí, tanto o funcionário como o patrão, todo mundo. O que não podia acontecer, que está acontecendo. Mas se os dois chegarem no acordo agora, não vai abrir. E vamos nos reunir. Não, dessa vez não dá, mas na próxima eu nunca vez participo, mas quando você me convidaram para participar, nós temos até o prazer de convidar alguns empresários juntos para participarem também e vir somar. A grande festa que o Zé fala para a gente fazer, nós não temos condições financeiras, mas acredito que a Prefeitura vai fazer uma grande festa, porque ela prometeu... O dia 2 de dezembro, né? Dia 2 de dezembro, tem que fazer alguma coisa. Prometeu também até que vai arrumar o calçadão. Não é só explorar a cidade. Vai pôr luz no calçadão, vai pôr tudo... Estamos na expectativa. Aproveitando... Gostaria de ver o calçadão esse ano bem decorado. Faz mais de 20 anos que a gente não vê decoração no Natal aqui com qualidade. É só isso. É a minha grita, porque só assim nós teríamos condições de realmente tornar uma cidade polo regional de vendas, centro comercial de compra e que tenha um atrativo para que a cidade circunvizinha ou os moradores venham para cá ver alguma coisa e aproveitar. Mas aí e consumir. Eu acho excelente. Eu acho que como tem que você participar. é muito amigo do prefeito, já fala para ele. Mesmo, já fala para ele decorar aquilo lá, para ele pôr, porque não sei, eu nunca vi um som de prefeitura. Então, ajudar, e a prefeitura tira vantagem disso, porque o imposto vai para ela. Eu não estou contra o prefeito, não, pelo amor de Deus. Não é nada disso, não. Não é nada disso. Mas eu acho que é uma hora de... E outra coisa também, o Zé está falando de ver o calçadão, a Associação Comercial já vê o comércio num todo. Hoje nós temos várias ruas comerciais, nós temos vários bairros comerciais, não podemos estar focados só no calçadão, não pode. O comércio da Aracatuba é muito grande para isso, Zé. Não estou falando que é para, estou falando para a cidade, que não tem atrativo. Né? Há muitos anos. Sérgio Teixeira. Para terminar a participação no programa de hoje, eu não vou tratar sobre a questão do direito do trabalho, sobre a questão do debate sindical, porque aqui eu estou com duas lideranças locais que fazem isso infinitamente melhor do que eu. Acho que o telespectador de casa pode acompanhar que cada um, dentro da sua interpretação, conhece a lei muito bem. Claro. Penso que a falta de conhecimento jurídico não é o problema para esse feriado. Agora, enquanto membro da comunicação social que sou,
E enquanto conhecedor de alguns aspectos de marketing, eu não posso dizer que a abertura do comércio na próxima semana vai ser um verdadeiro uma ação inútil. Por quê? Porque nesse momento, enquanto ambos estavam nesse embate aí do recente, quem ganhou nessa história toda foram os supermercados e o shopping, em divulgação. Porque se você perguntar hoje para a pessoa o que você vai fazer no feriado da consciência negra para fins de consumo, ela tem certeza absoluta que ela vai poder ir fazer compras no mercado ou fazer um passeio no shopping. Já no comércio, ela não tem a mínima noção se ela vai poder ir ou não. Então, nessa história toda, por enquanto, quem lucrou, se é que eu posso chamar isso de lucro, ou quem ganhou, quem tem algo a comemorar, eu penso que não é nem os sindicalistas por parte patronal, por parte dos empregados. O que eu acho, na verdade, o que faltou principalmente foi essa previsão, esse trabalho de planejamento prévio, e eu nem vou entrar no mérito de quem estava aberto ou não ao diálogo aqui, que acho que cada um pode fazer a sua interpretação, mas com planejamento prévio, o que poderia ter sido feito? Uma campanha até em cima mesmo da temática da consciência negra. A gente tem lojas de beleza no comércio que poderiam lucrar demais em cima desse tema. Poderia ter feito ação. Agora, porque também abrir, porque vai vender ou não vai vender, olha, eu como consumidor, no último feriado da consciência negra, eu fui ao calçadão. Verdade seja dita, no horário que eu estava, pelo menos, salvo engano, era das 3 horas da tarde, o calçadão estava praticamente vazio. E não é por falta de dinheiro não, porque dia 20 é dia de vale. O funcionário, aí a galera está com dinheiro para gastar, sim, no comércio. Mas nesse impasse de só descobrir que vai abrir ou não na véspera, aí o consumidor ele não se programa mesmo. E se é feita uma campanha bem forte para que o comércio tenha alto lucro, ele vai ter lucro suficiente para pagar hora extra, para dar direito ao funcionário de folgar, sem sangrar no bolso do empresário, que tem que ser pensado também nisso. Se ele lucra bem, sobra dinheiro para pagar hora extra, porque eu penso que o trabalhador, como bem o sindicato disse, o trabalhador estaria disposto sim a trabalhar no feriado, desde que seus direitos trabalhistas sejam cumpridos. E para não ter alegação que é um feriado a mais para sangrar, divulga bem ele para ganhar bastante dinheiro, que aí você paga a hora extra, dá o dia de descanso, aí, a folga, se for o caso, sem sangrar no bolso do trabalhador. E antes que se cometa um absurdo histórico aqui, não se escolheu o 20 de novembro à la carte. Está faltando. O 20 de novembro foi escolhido porque é a data que marca a captura e a morte de Zumbi dos Palmares, que é uma referência eu não vou nem falar referência para a comunidade negra, que seria um absurdo, é uma referência para o país. Então, quando se escolhe o dia 20 de novembro para ser uma data, o feriado da consciência negra, ninguém está escolhendo, não se pensou, mas tem um feriado próximo, um feriado depois. Não, se escolheu uma data de uma referência de uma figura histórica que marca um passado do Brasil. Então, é nesse sentido. Agora, penso que eu não sei definitivamente, eu ainda não tenho certeza como vai ser o próximo feriado, mas eu sei que no dia 21 de novembro, penso que os dois sindicatos teriam por bem, é claro que vocês têm os prazos legais aí para fazer convenção coletiva, mas já começa a ver essa questão do feriado, não deixa para o último mês, para as últimas semanas. Quem está perdendo são vocês mesmos, é um desgaste sindical que eu sei, a gente sabe, o debate sindical é muito complexo, eu também não vou simplificar a questão, que eu sei o quanto é complicado, mas deixar para o último mês, para a última semana, só vai render embates e imbróglios como esse. Eu penso que quem perde é o consumidor, é o trabalhador, todo mundo. É isso. Pois bem, Dr. Jenner Silva. Diante das circunstâncias, né, que nós nos deparamos, que é o entendimento do Escritório Regional do Trabalho de multar as lojas que abrirem, estabelecendo até valores, diante dessa circunstância fortíssima, convém não abrir nesse feriado que o comércio abra, exceto se o empresário abrir ele próprio com seus parentes, mulher, filhos, etc. Aí não há problema nenhum. Mas é difícil uma loja de departamento de rede fazer isso, né? O dono mora em Miami, né? Mora em Nova York. Mas de qualquer forma, fica essa condição. O comércio de rua ficou prejudicado. Foi bem lembrado que outros setores do comércio
por previsão ou não, mas foram, vamos dizer assim, tiveram essa facilidade de já haver uma convenção, né? Então, no todo, o comércio de Araçatuba não vai realmente ficar prejudicado, no seu todo, né? Mas o comércio de rua vai. O comércio de rua seria até o comércio que mais necessitaria. Cabe lembrar também, e bastante oportuno, que isso aí seria facultativo, não seria obrigatório. Mesmo, vamos dizer assim, havendo esse consenso de que poderia abrir, por exemplo, se eu digo assim, pode abrir que o sindicato vai entrar com os recursos de todas as multas. Isso aí foi estudado, inclusive, no nosso departamento, e eu levei essa questão na Federação do Comércio. Aí falaram que pode fazer, se quiser pode, mas é muito arriscado. Você vai somar um passivo muito grande, certo? Então, essa é a questão, viu, Wilson? Infelizmente, esse ano, a não ser que o Zé, a toque de caixa, faça a convenção. Eu estou com ela pronta. Bom, que provavelmente, de acordo com o próprio Zé, isso não vai acontecer, né, Zé? Questão é importante que a gente aquilo que já foi até para prestar o serviço, né, bem, eu quero deixar claro que a gente deixe uma situação aqui já clara, né, para as pessoas não se confundirem, né? Eu quero deixar claro que em nenhum instante nós nos furtamos de tentar compor. Haja visto que vai abrir amanhã, é parte dessa convenção, que não foi feita essa do dia 20, por questões de interpretação do sindicato patronal, no caso do Gênero, eu entendi que não haveria necessidade. Certo, por isso que não foi feito. Agora, em cima da hora, o prazo exíguo não dá tempo para fazer isso. Então não existe a possibilidade não de existe, ser feito. Porque nada, Gênero, você serve para você. Isso aqui está público. Se eu assinar um termo desse dentro, fora do prazo, eu seria autuado e seria representado junto ao Ministério Público, porque eu estou descumprindo, mano. Agora, a troco de quê que nós vamos fazendo isso? Agora, em cima da hora. Mas eu me comprometo aqui com você, perante os telespectadores, e como sempre estive aberto à negociação. Logo em seguida, nós teremos aí, poderá criar uma planilha de datas para o ano que vem, para que eu possa submeter à apreciação dos trabalhadores, e aquilo que for definido, nós vamos ter tempo que for até dia 21 de abril, né? Essa convenção que nós firmamos, que não consta o dia 20, ela termina no dia 31 de janeiro. Por isso que vai funcionar agora dia 15 de novembro, vai funcionar dia 12, o período natalino já está tudo bonitinho, você não vê discussão de quando vai abrir, não vai abrir, porque nós confiamos neles, nós acreditamos e fechamos esse acordo. Tá? E agora eu te peço publicamente que você seja o interlocutor, né, você faz parte da Comissão de Negociação Salarial e que nos libere o nosso reajuste salarial para que a gente tenha fôlego, inclusive para passar para os trabalhadores na hora dessas reivindicações novas que vocês estão pedindo. Nós estamos precisando de um reajuste salarial urgente, entendendo, os empregados do comércio. Aí, feito isso, mas esse aí é retroativo a 1º de setembro. Por quê? Eu peço isso agora, porque nós confiamos e assinamos um acordo que está dentro da validade e aquele período já venceu, que a data base nossa é 1º de setembro. Nós já estamos em novembro, não saiu. Embora o Gênero já ligou para mim, ligou, vamos tentar fazer alguma composição, mas nós temos que ver o parâmetro estatual como está, ele depende disso, eu também dependo, e nós estamos conversando, não é? Agora, em relação a datas, que isso aí é um aditamento à convenção, é um aditamento à convenção maior. Essas datas, feriados, outras datas, horário de dezembro e tudo, nós vamos ter que receber novamente um pedido de vocês para que nós submetemos uma apreciação dos trabalhadores. Então, logo tem isso na mão, nós não nos furtamos de atender. Só isso. Vou dizer só o seguinte, que o que o empresário queria era isso, ele quer saber. Quando o Zé Carlos me procurou para me intermediar, que eu não sou intermediário de nada disso, que devia já estar pronto há muito tempo, eu fui claro para ele e estou falando aqui. Falei, Zé Carlos, o que o empresário quer saber, se é ou não é. O que o empresário não aguenta mais é 3 anos aí, que o comércio abria, assim, abriu nesses 3 anos, mas abria meia dúzia de lojas grandes, as pequenininhas não abriram, então vivia essa loucura aí. Então hoje ficou bom, pelo menos hoje o comerciante sabe que não pode abrir. Como também sabe
que saindo daqui eles já vão ver um dia para se acertar, para que isso não aconteça numa cidade de 200 mil habitantes. Porque é ruim para todo mundo, dá prejuízo, e o duro é que depois ninguém vai pagar esse prejuízo. E, em especial, esse prejuízo é para o micro e pequeno empresário, porque pouca gente pensa neles. Viu, Petito? É o seguinte, claro que aqui no calor da discussão, você às vezes pode ser até mal interpretado, né? E até fisionomicamente também. Mas eu quero deixar claro que eu e o Zé Carlos, nós nos conhecemos há muito tempo, nas negociações somos assim mesmo, é a chamada lide sindical, mas nós nos damos bem pessoalmente, às vezes jantamos e almoçamos juntos. Mas como ele é um defensor intransigente dos empregados, eu tenho que ser também, sob certo aspecto, um defensor intransigente dos empregadores, né? E é por isso que tem essa discussão, e ainda bem que tem aí o Wilson para servir de almofada um pouco, não é, para intermediar. Mas quero deixar claro que tenho todo o respeito pelo Zé Carlos como líder sindical, não é? Tenho todo o respeito também pelo gerente regional do trabalho, um excelente funcionário, uma pessoa muito boa, muito eficiente, não é? Mas, às vezes, na expressão daquilo que você quer dar ênfase, você dá um tempero mais acentuado. Então, fica então essa ressalva nas questões aqui que houve o extrapolamento. Agradeço, Petito, um trabalho, um serviço de utilidade pública de primeira mão, de primeira grandeza. Parabéns, ainda mais você, com toda a tradição que tem da sua família, não é, colocado numa situação que, vamos dizer assim, traduz e converge pontos nervosos da discussão em gerais e específicas da nossa comunidade, na nossa cidade. Então, parabéns. Nós é que agradecemos a presença de vocês todos e isso vem a corroborar com o nosso trabalho, tendo em vista que a intenção do nosso programa, Araçatuba ao Vivo, é exatamente esta: poder jogar luz a questões importantes para a nossa sociedade, discutindo com o tempo aquilo tudo que possa caminhar de comum acordo para que a gente possa ter uma vida melhor aqui em Araçatuba, que é a cidade onde vivemos. Então, agradecemos aí mais uma vez a participação de todos vocês em nossos estúdios e em especial a você, telespectador, que nos acompanha no programa Araçatuba ao Vivo. Esperamos que você tenha tido uma boa conclusão aí a respeito do tema e que eventuais dúvidas tenham sido sanadas. Muito obrigado por mais essa participação no Araçatuba ao Vivo e agora, a partir das quintas-feiras, na próxima quinta-feira, estaremos de volta para mais um programa. Muito obrigado.